O Usain Bolt treinou mais de 15 anos para conseguir correr uma velocidade máxima já alcançada pelo ser humano de 44 km por hora. No futebol, a velocidade máxima de um jogador foi em torno de 39 km por hora. A competição para tentar alcançar a maior velocidade dentro de campo é enorme e muita gente passa anos tentando aprimorar talvez 1, 2 ou só 3 km por hora na velocidade máxima. Mas e se ao invés de brigar para ir de 30 para 32 km por hora, você pudesse dar um salto e ir para 70, 80 ou até 90 km por hora? 2 a 3 vezes mais rápido que qualquer jogador já conseguiu alcançar dentro de campo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que é a escada da velocidade, uma estratégia que mostra quais são as coisas mais rápidas dentro de campo e como você pode usar cada uma delas para se destacar em cada situação de jogo. Vamos lá, a escada da velocidade tem 4 níveis, o quarto nível é o mais lento, o terceiro é o lento, o segundo é o rápido e o primeiro é o muito rápido. A gente vai passar do quarto até o primeiro, te mostrando quais são esses níveis, quais são os exemplos de cada nível e onde você pode usar cada um deles. O quarto nível da escada da velocidade é o muito lento. O exemplo mais clássico que a gente tem nessa situação em campo é um jogador driblando parado. Como você pode perceber, um jogador driblando parado é um jogador que não tem velocidade alguma. No máximo ele chega ali a 0 a 10 km por hora, mas isso em torno do futebol é uma velocidade muito baixa. Trazendo um exemplo do que é um jogador muito lento em campo, eu vou trazer um exemplo do Neymar driblando parado e do Riquelme tentando proteger a bola. O terceiro nível, o jogador lento, é simplesmente um jogador correndo com a bola, driblando em alta velocidade ou simplesmente correndo em linha reta com a bola no pé. Eu sei que pode parecer meio estranho a gente chamar um jogador que consegue correr com a bola no pé de lento, mas se a gente for olhar para os outros dois níveis da escada, que são os mais elevados, a gente consegue entender exatamente por que eles são chamados de lento. Isso porque um jogador correndo com a bola no pé, ele vai alcançar no máximo ali 30 a 34 km por hora, mesmo que sem a bola ele consiga alcançar 38, 39, que é o caso do Mbappé, por exemplo. O Mbappé consegue atingir 38 km por hora sem a bola, mas com a bola no pé a gente estima que cada jogador consiga perder ali entre 10 a 20% da velocidade máxima. Então o Mbappé iria para 32, 33 km por hora. Apesar disso, a gente tem bons exemplos aí de pessoas que conseguem correr muito rápido com a bola no pé, como é o caso do Lucas, que fez uma baita jogada pelo PSG, o Maradona, que fez aquele gol clássico na Copa do Mundo de 86, o Messi conseguiu atingir uma velocidade absurda com a bola no pé no final de um jogo contra o Atlético de Madrid. E o Kaká, que deixou para trás o próprio Messi conduzindo a bola em alta velocidade e conseguiu ainda fazer o gol contra a Argentina. No segundo nível, a gente tem situações que são consideradas rápidas dentro de campo, que é simplesmente um jogador correndo sem a bola no pé. É aqui que a gente tem aqueles rankings bem famosos dos jogadores que atingiram as maiores velocidades da história. Se a gente for olhar nos últimos dados, aí, nos últimos anos, o jogador que atingiu a maior velocidade da história foi um jogador chamado Sven Botman, que conseguiu alcançar 39,21 km por hora. Em segundo lugar, a gente tem o Darwin Núñez, um uruguai que conseguiu atingir 38 km por hora. Em terceiro lugar, a gente tem o Mbappé, que ficou ali em torno de 38 km por hora também. Agora, a maioria das pessoas vão ficar nesses 3 primeiros níveis, que são muito lento, lento e rápido. E se a única coisa que elas conhecem mais rápida dentro de campo é a própria limitação física delas, todo o esforço dessas pessoas vai estar voltado para simplesmente tentar aprimorar essa capacidade física. Como eu disse, passar anos talvez treinando para aumentar a velocidade de 34 para 35 km por hora, e ainda sem considerar que cada um tem uma predisposição aí, tem uma limitação genética para isso. Agora, os melhores dos melhores dos melhores jogadores entendem o primeiro nível dessa escada, que é o nível muito rápido. Eu nem preciso explicar muito o que é o nível muito rápido, vocês vão ver com o vídeo que eu vou mostrar e vocês vão tirar suas próprias conclusões. O que esses dois vídeos mostram pra gente é que o jogador mais importante dentro de campo é o 12º jogador do seu time, que é a bola. A bola tem a maior velocidade da história, a bola tem a maior aceleração da história, e se você quiser ganhar algum jogo na sua vida, você tem que deixar ela jogar. Porque se tem uma coisa que todos os jogadores extremamente inteligentes e profissionais entendem, é que velocidade ganha jogo. Então esses jogadores eles estão constantemente buscando coisas que fazem com que o jogo deles fiquem cada vez mais rápidos. E eles sabem que é uma limitação do ser humano conseguir correr no máximo 40 km por hora dentro de campo. Na verdade, nenhum jogador jamais conseguiu isso. Mas não é uma limitação para a bola. A bola consegue correr para 70, 80, 90, 100 km por hora, porque é você que escolhe essa velocidade. Ou seja, você tem no seu pé, toda vez que você recebe a bola, o jogador mais rápido do jogo pode decidir para onde ele vai correr, o que ele vai fazer, independente de quem seja o adversário, porque ele não vai conseguir alcançar. Então existe um princípio no futebol que toda vez que você move a bola do ponto A
do ponto B da forma mais rápida possível, você aumenta em muito a chance de você ganhar o jogo. Fora que você cansa mais o adversário, você abre mais espaços para o seu time, você cansa menos do seu time, você cria mais oportunidades, não deixa tempo para o adversário reagir e consegue fazer com que o time deles se movimente da forma que você quiser, porque eles vão seguir a bola para onde ela for. Mas se a gente for um pouquinho mais além, a gente consegue juntar duas coisas para fazer com que o seu jogo fique mais rápido ainda e mais indefensável para o time adversário. A gente acabou de falar que a coisa mais rápida dentro de campo é a bola e você tem que usar esse 12º jogador ao seu favor. Mas imagina que ao invés de você receber a bola e passar 5 segundos com ela, você dá um toque de primeiro. Você está fazendo com que, na verdade, a bola ela continue rodando a 80, 90 km por hora o tempo inteiro. É isso que o Barcelona fez na época do Pep Guardiola com o famoso tic-tac. O que eles estavam fazendo, na verdade, é fazer com que o 12º jogador deles se movimentasse da forma mais rápida possível para que eles criassem todos aqueles benefícios que eu já comentei. Eles seguiram um princípio básico do futebol, de que rápido é melhor do que devagar, e que velocidade ganha jogo, e conseguiram ganhar praticamente todos os títulos que eles disputaram naquela época. Jogadores de alto nível, como foi o caso dos jogadores do Barcelona, eles entendiam que se você pode dar 2 toques na bola, você não dá 3, e que se você pode dar 1 toque na bola, você não dá 2. Tudo isso fica muito mais claro quando a gente compara jogadores jovens com jogadores experientes. Eu nem tô falando de idade aqui, tá? Tem jogador de 10 anos de idade que já entendeu o que eu vou falar pra vocês, mas a questão é que o jovem jogador, ele se apoia muito no atleticismo dele. Então você vai ver o Mbappé, você vai ver o Cristiano Ronaldo, o próprio Messi no início da carreira, eles se apoiavam demais na capacidade deles de correrem com a bola no pé. Eles usavam a potência e a velocidade deles pra basicamente qualquer coisa dentro de campo. Mas é só quando eles começam a perder o diferencial físico que você consegue realmente perceber se eles são bons jogadores. Se esse cara começa a entender o jogo de futebol e começa a entender esses princípios que a gente comentou da velocidade e do passe, ele começa a ficar melhor ainda. Se a gente for ver como ficou a carreira do Bale, que era um jogador que se apoiava demais no atleticismo, ele não conseguiu atingir a duração da carreira, como foi o caso do Cristiano Ronaldo e do Messi. O Cristiano Ronaldo e o Messi, eles começaram a se apoiar cada vez menos no atleticismo deles, na capacidade física, e começaram a conseguir realizar o mesmo trabalho com menos toques possíveis. Eles se tornaram extremamente eficientes dentro de campo e conseguem talvez mais resultado com menos energia gasta. Então se a gente for olhar a carreira, por exemplo, do Messi, a gente consegue ver uma transição muito clara entre um apoio imenso no atleticismo dele, a capacidade de pegar a bola no pé e sair correndo com a bola, que é o caso do 3º nível daquela escada que a gente comentou, e ele começa a transitar para o 1º nível, que é dar aqueles passes absurdos que ele consegue fazer hoje. Tudo isso foi feito ao longo de 10, 15 anos, mas hoje a gente consegue olhar para trás e ver que essa transição realmente foi feita. E é por isso que ele segue ganhando um monte de título, porque a capacidade dele de ganhar jogos permaneceu ou até aumentou, mas a dependência da capacidade física dele diminuiu. Agora ele joga muito mais com a cabeça do que com o pé. Mas existe uma dúvida que a gente tem que responder aqui, que geralmente vai surgir na cabeça das pessoas, é que qual é o melhor nível dessa escada? Na verdade não existe melhor nível, tá? Não existe certo e errado quando se trata de futebol. O que existe é a situação correta. Existe tempo certo e tempo errado. Em 80% do jogo, ou até 90% do jogo, o melhor nível, aquele que vai solucionar a maior parte dos seus problemas dentro de campo, vai ser o 1º nível, que é o nível de dar um passe muito rápido e usar a velocidade da bola para conseguir sair do adversário. É claro que existem algumas exceções. Se a gente tem alguma coisa que soluciona 80% dos problemas dentro de campo, que é o caso do 1º nível, a gente vai continuar errando 20%. E é nesses casos que conduzir a bola e saber driblar cai muito bem também. E é por isso que eu sempre digo que não dá para se limitar numa coisa só. Existem situações dentro de campo que uma bicicleta seria a melhor opção, mas como alguns jogadores não têm um cardápio de habilidades tão diverso, eles acabam não utilizando. Então vai falar pro Rivaldo, por exemplo, que essa bicicleta não foi uma decisão correta, ou que essa cavadinha não foi uma decisão correta. Foram todas decisões corretas, foram tomadas em situações corretas. Então, como eu disse, não existe certo e errado no futebol, existe o tempo certo para você fazer cada coisa. E essa, na verdade, é a parte mais incrível do futebol e dessa escada de velocidade, porque ela dá margem para que existam diferentes tipos de jogadores que vão dominar o jogo nas diferentes situações, em que as habilidades deles serão as melhores para solucionar um problema. Então, o Riquelme, por exemplo, no 4º ponto que a gente comentou, que é driblar parado, ele consegue proteger muito bem a bola quando uma situação exige que essa proteção seja feita. Se o jogador domina o 3º ponto, ele consegue conduzir a bola muito bem e ganhar 1 contra 1 de uma forma muito fácil, como o Ronaldo já fez no Barcelona, por exemplo. No 2º ponto, que é correr em alta velocidade, a gente tem o Mbappé, consegue ganhar de vários adversários e consegue chegar na cara do gol praticamente livre, porque ninguém consegue alcançar ele. E no 1º ponto da escada da velocidade, a gente tem esses passes absurdos do De Bruyne, conseguem quebrar qualquer defesa e conseguem colocar mesmo o pior atacante do mundo numa situação em que o gol pode ser feito. Então o ideal mesmo é você começar dominando o 1º nível, porque 80 a 90% do jogo é feito com um passe. Então a gente não pode se deixar cair naquele efeito highlight, que é basicamente o efeito que acontece quando a gente pesquisa os melhores momentos de um jogador na partida. Quando a gente faz isso, a gente tá pegando 90 minutos de jogo e compilando em 5 minutos em que só vai aparecer gol, drible, condução e coisas que não são passe. Quando na verdade, 90% de um jogo de futebol é passe. Então essa é a primeira coisa que a gente deveria dominar. Se você domina o 4º nível, por exemplo, você está entrando em campo com uma ferramenta que não soluciona a maior parte dos problemas que você tem em campo. E pode ser aí um dos grandes motivos que você está errando demais dentro de campo. Então, fazendo uma referência, alguma coisa de fora do futebol, imagina
Imagina que você tem um monte de prego em cima da mesa e você precisa martelar eles, mas a única coisa que você tem na sua mão é uma chave de fenda. Então você não vai ser capaz de fazer isso. Então você entra em campo, você se esbarra numa situação que tá pedindo o primeiro nível, mas você só tem o quarto, o terceiro e o segundo. Não vai dar certo. E pode, na verdade, acontecer o contrário também. Você entrar em campo e a situação dentro de campo te exigir dar um drible, mas na verdade você tenta dar um passe e erra. Mas você errou numa situação rara. Driblar é em torno de 2 a 5% das situações em campo. Então se você erra porque você deu um passe, quando na verdade deveria ter driblado, tá tudo bem. Você ainda tem uma arma que soluciona 80 a 90% dos problemas em campo. A preferência é dominar o primeiro nível, que é dar um passe muito rápido, usar a velocidade da bola para ganhar de todo mundo, e se não for possível, aí você vai usando os outros níveis. Então se barrou numa situação em que o passe não é possível, sem problema. Você pode conduzir a bola, pode driblar e pode fazer qualquer outra coisa que você acha que é necessário para aquele momento. O próprio jogo vai criar situações em que cada uma dessas 4 habilidades, elas serão mais bem utilizadas. O meu próprio jogo evoluiu muito contra jogadores rápidos quando eu deixei eles correrem. O jogador rápido não gosta de correr, então deixa ele correr. Só que deixa ele correr atrás da bola, não com a bola. A melhor forma de você tirar a velocidade de um jogador rápido é cansando ele. É utilizando uma estratégia mais rápida do que o próprio adversário, que é a bola. E se ele se recusar a correr atrás da bola porque ele acha que ele vai cansar, você já ganhou o jogo, porque você tá abrindo espaço exatamente onde ele não quer correr. O que eu gostaria que vocês lembrassem desse vídeo é o seguinte: para que disputar entre quem corre mais rápido, um jogador de 35 km por hora ou de 38 km por hora, quando você tem a possibilidade de utilizar uma estratégia que vai de 70 até 100 km por hora? Se você quer ser o jogador mais rápido em campo, se espelha no passe que o Kaká deu ou no passe que o De Bruyne deu, que você vai dominar 80 a 90% do jogo e fazer todo mundo correr atrás de você. Você vai ser capaz de dar uns passes absurdos, colocar seus parceiros na frente do gol, você vai ser capaz de movimentar a bola de forma muito mais rápida, cansar o adversário, criar espaços e criar muito mais oportunidades para o seu time ganhar. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, compartilha com os amigos do seu time. Se tiver alguma dúvida em relação a esse vídeo ou qualquer outra coisa do futebol, clica no primeiro link aqui na descrição, que você vai encontrar uma caixa de perguntas anônima. Você pode deixar qualquer pergunta do futebol que eu vou responder para você. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.